Gente, quero trazer agora para vocês aqui um assunto muito sério. O Daniel já falou sobre ele agora há pouco. E chegaram para mim aqui muitas mensagens, inclusive. Muitas mensagens mesmo, falando do trecho onde o caminhoneiro perdeu a vida. Eu vou ler essas mensagens aqui. Inclusive aqui, ó, quero registrar já aqui. Boa tarde, sou o Carlos da Fazenda Rio Grande. Eu passo todos os dias nessa ponte para poder trabalhar em São José e realmente é assim, muito cuidado no lugar. Passo a tarde e a noite também. Se você não viu, você vai ver agora essa história. Eu tenho a imagem para mostrar para você do Anderson de Castro, 46 anos, um pai de família. Anderson estava empolgado. É que a dificuldade bateu a porta e, como muitas famílias brasileiras, a dele também sentiu o peso da crise que o país atravessa. Mas a situação estava prestes a melhorar. O Anderson tinha recebido uma proposta de trabalho para fazer um frete de caminhão. Jamais ele poderia imaginar o destino reservado, a primeira viagem que esse pai de família faria. Neste retorno dele à direção, à boleia, tentando levar sustento para casa. Nós demos a imagem do acidente e agora você vai entender, na reportagem do Daniel Santos, o que tem ainda mais por trás nessa história do acidente desse homem, que talvez pudesse estar vivo. Vamos ver. Esse é o Anderson Rogério dos Santos Castro, eletricista. Aos 46 anos, havia decidido voltar a trabalhar na boleia. Ele amava a estrada, né? Ele já tinha trabalhado outras vezes em outra transportadora, né? E ele sempre falava que ele ia voltar para a estrada, que ele amava dirigir. Nesta semana, ele conseguiu o que precisava. Oportunidade de levar uma carga de adubos de São José dos Pinhais para Santa Catarina. Mas ao chegar nessa ponte, a viagem terminou. Observando o local do acidente, a gente percebe que o Anderson não teve o que fazer com o caminhão. Ao perder o controle da direção, ele cai de uma altura aproximada de 10 metros. Segundo pessoas que residem aqui por perto, o caminhão já caiu de bico, bateu nas pedras e virou. O Anderson ficou dentro da cabine, toda submersa. Mesmo com a chegada aqui de várias pessoas, o trânsito muito intenso, caminhoneiros, outros motoristas que pararam imediatamente ao perceber a gravidade do acidente. Mesmo com essas pessoas oferecendo ajuda, o Anderson não teve nenhuma chance. Eu estava na minha casa e eu vi a reportagem e eu vi o caminhão branco. Eu falei, não é ele, porque ele passava pelaquela ponta, eu conheço, eu sei que ele passava. Ele passava, ele era boleia, ele passava. E eu falei assim, não é o meu irmão, porque ele ia passar. E demorou uns 20 minutos, meu telefone tocou e era um amigo pedindo para mim ir num lugar e era ele. Estas são imagens de testemunhas no guarda-rail, enquanto 3 homens tentam abrir a porta do passageiro. Tentam alcançar o Anderson, mas em vão. A primeira e última viagem do caminhoneiro que havia falado com a esposa pouco antes do acidente. Qual foi o teu último contato com ele? Uma ligação que eu fiz para ele, ouvi o ronco do motor ainda, ele me atendeu muito rápido. Ele disse, oi meu amor, tô com um BO grande aqui. BO? Um BO grande aqui no trânsito, uma coisa assim. Já te ligo, beijo, tchau, só isso. Tem uma ideia do que seja esse BO? Talvez muito trânsito, ele estava tentando desviar caminho, porque eu soube que teve um outro acidente também meio que naquele local. Esse é um trecho da estrada do Ganchinho, no bairro Novo, limite Curitiba-São José dos Pinhais. Se a pista é simples, a ponte já não comporta demanda há anos. Olha essa imagem, ó. Passa um carro por vez aqui na ponte. Lá em cima, 2 caminhões parados para a caminhonete passar. Agora sim, o trânsito no sentido contrário. Observe, ó. Ponte estreita. O guarda-rail agora danificado. Aí chega aqui nesse ponto, o caminhoneiro tem que fazer a curva. E segue em pista simples. Uma vai, outra vem. Mas aqui na ponte é só um carro por vez.
Eu acho que devia ter alguma sinalização antes, algum sinaleiro, alguma coisa indicando que está vindo alguém de lá e no sentido contrário também, para não ocorrer esse tipo de tragédia, sim. Não, você tem que chegar aqui e parar, a primeira coisa. Você não pode chegar já entrando, senão é um possível acidente mesmo. É o risco de bater de frente com alguém em cima da ponte. Sim, é um risco iminente mesmo. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Não se sabe o motivo do caminhão não ter feito a curva. Faltou freio? Foi fechado por outro veículo? A polícia de trânsito investiga. Anderson era casado há 23 anos. Ele deixa a esposa e 3 filhos, de 20, 17 e 13 anos. Agora é Deus que sabe. Ele era tudo. Ele corria, ele não me deixava fazer nada. Ele sempre trabalhei, mas ele sempre tomava frente de tudo. Então, agora eu pedi para Deus dar força para mim, para os meus filhos e pedir que Deus continue guardando aqueles que ainda seguem nas estradas, com os caminhões, que tenham cuidado, porque a família está sempre esperando voltar. Eu estava esperando ele voltar. Não voltou. Olha, eu pedi que as autoridades, DR, Prefeitura de Curitiba, Prefeitura de São José dos Pinhais, que prestassem atenção nessa reportagem, que ela é muito séria. Que essa ponte não é... Você imagina que entre 2 grandes cidades, uma capital e uma cidade como São José dos Pinhais, num trânsito desse, caminhão toda hora, carro toda hora, passando, você tem uma ponte onde só passa um veículo de cada vez? Isso é inadmissível. E há muito tempo, olha aqui o que diz o Francisco de Araucária. Sou caminhoneiro, conheço essa ponte há muito tempo. É perigosa, tem que ter muita atenção. Isso já faz muitos anos. O que chegou, quando nós mostramos a chamada desse assunto, o que chegou para mim aqui de mensagens, você não acredita. De gente que passa, que diz que é o maior perigo, Estrada do Ganchinho. Então eu gostaria que alguém do DR, Prefeitura de Curitiba, Prefeitura de São José, né? É limite de município? Aí é capaz de um querer empurrar o pepino para o outro, o problema para o outro, mas o detalhe é que é o seguinte, que infelizmente no nosso país é assim. É preciso acontecer, é necessário que aconteça alguma tragédia para que alguém tome alguma atitude. Infelizmente, um pai de família tentando levar o sustento para casa, casado, 3 filhos, 49 anos, uma vida inteira pela frente, já era da boleia, estava afastado, voltou para a direção de um caminhão. Estrada do Ganchinho, que é isso, minha gente? Será que vai precisar acontecer mais algum acidente? Mais alguém cair no Rio Iguaçu, morrer no acidente ou afogado, sei lá, porque essa ponte está desse jeito? Dá para acreditar? Fala a verdade. É uma pinguela. Isso não é ponte. Né? Isso é uma pinguela de fazenda, quando às vezes você bota lá um negócio lá para você atravessar de um lado para o outro do riacho, do riozinho. Agora, entre 2 municípios, você tem uma ponte dessa em que um carro, um caminhão, um veículo tem que ficar esperando o outro passar para daí poder cruzar para o outro lado? Isso é inadmissível. Em nota, a Polícia Civil informou que está investigando o caso para entender como foi o acidente e também aguarda laudos complementares. A família vai aqui a nossa solidariedade.